Amparo diz a Humberto que se sente como se tivesse casado com um desconhecido. Humberto pede que a filha não tome uma decisão precipitada. Fausto se irrita ao descobrir que o restaurante de Amparo voltará a abrir. Humberto diz a Amparo que Macário garantiu estar arrependido. Daniela vai atrás de Memo e o vê se beijando com Úrsula na frente do restaurante. Ela quase vai embora, mas Léo a vê e a chama. Memo vê Daniela e ela diz que está ali para falar com ele. Irritada, Úrsula pergunta o que Daniela quer falar com o seu rei, que ela o demitiu e agora se apresenta ali assim. Memo pede que Úrsula fique tranquila. Daniela quer falar a sós com Memo, mas Úrsula diz que o que ela tiver para falar, que fale em sua frente, ou senão pode chispar dali. Memo chama a atenção de Úrsula e sai para conversar em privado com Daniela. Úrsula fica furiosa. Daniela diz a Memo que sua filha está muito triste desde que ele se foi e que ela também quer que ele volte. Memo fica surpreso e pergunta se ela tem certeza. Daniela diz que não tem certeza de nada, mas reconhece que foi uma injustiça tê-lo demitido. Memo diz que ela pode contar com ele e que aceita voltar a trabalhar com ela. Daniela diz que eles devem se manter como profissionais e que não são, que não foram e nem serão nada e que não podem confundir as coisas. Memo concorda com ela, que ela pode relaxar e que ele sabe qual é seu lugar. Úrsula suspeita que Léo saiba de algo sobre Memo e o pressiona para que diga para ela. Léo tenta despistar Úrsula, mas ela sente que tem algo entre Daniela e Memo. Fausto diz a Gabi que a abertura do restaurante não tem nada a ver com seus planos e que segue querendo comprar os terrenos. Ele chama a atenção de Gabi e diz: "Eu quero esses terrenos, eu preciso, e agora não me importa o que você tenha que fazer, mas o bônus que eu te ofereci e sua permanência nessa empresa está em risco. Fala com sua mãe, faça o que seja, mas que nos venda." Eugênio ouve tudo, entra ali e diz a Fausto que essa não é a maneira correta de fazer as coisas. Ele diz que ele não pode pressionar aquela menina para que a mãe dela venda os terrenos. Memo pede a Daniela que fique com eles para tirarem as placas de fechamento do restaurante. Amparo fica muito feliz, pois seu restaurante será aberto novamente. Eugênio diz a Fausto que o que para ele é um simples terreno, para a família Santos é um lar. Fausto diz que por isso estão oferecendo muito dinheiro. Eugênio diz que ele não pode usar Gabi para que Amparo venda os terrenos. Ele diz a Gabi que não está de acordo com o que o Fausto está fazendo. Gabi pede que ele não se preocupe, mas Eugênio diz que aquela é sua empresa e se preocupa por ela. Eugênio pede que ela não se sinta pressionada por Fausto e que ela pode contar com ele. Ele pede que ela mande um abraço para Amparo e que diga que ele fica feliz pelo restaurante voltar a abrir. Jerusa mostra para Daniela o telescópio de Memo quebrado que encontrou no lixo. Daniela se dá conta que foi Fausto que fez isso. Isabela chega ali, vê o telescópio quebrado e começa a chorar. Ela diz que agora como vai ver as estrelas e falar com sua outra mamãe. Daniela tenta consolar a filha. Fausto briga com Macário. Diz que nunca deveria ter confiado nele e que é um inútil. Macário fica morrendo de raiva com o que houve. Léo conta a Gabi que o pai dela estava de acordo com o inspetor Salinas para fechar o restaurante. Gabi descobre que foi Lupe quem contou para a mãe sobre isso e fica nervosa. Daniela pergunta a Fausto como ele foi capaz de quebrar o telescópio. Fausto diz que Isabela faltou o respeito com ele e que fez isso para dar uma lição nela. Daniela diz que essa não é a forma e que aquele telescópio tinha um valor sentimental para a filha deles. Ela diz que Isabela usava o telescópio para falar com sua mãe biológica do céu. Isabela ouve quando Fausto diz que é óbvio que aquela mulher não deve viver nas estrelas. Ele diz que não vai discutir por uma porcaria de telescópio e que amanhã compra outro, se esse é o problema. Fausto diz que é bom Isabela entender que mães mortas não vivem em estrelas. Isabela grita e diz: "Mentiroso, a minha mãe vive naquela estrela sim, não é verdade, mãe? Que ela me cuida de lá, diz pra ele." Gabi briga com Lupe por ter contado para Amparo sobre Macário. Diz que ela e o avô tinham tudo sob controle, mas ela estragou tudo. Lupe diz que contou pois estava morrendo de tristeza e que o pai as traiu. Gabi defende o mau caráter e manda ela não falar assim do pai dela. Ela diz que se os pais se divorciarem, será por culpa dela. Fausto manda Isabela voltar para o quarto e parar de se meter onde não a chamaram.
Daniela manda ele não falar assim com ela, e Fausto diz que ela sempre tira sua autoridade. Fausto grita com Daniela e Isabela e diz: eu sou o homem dessa casa, e vocês vão me respeitar, gostando ou não. Isabela grita com ele, mandando ele não falar assim com sua mãe. Ela diz que ele não ama mais ela, que passa todo o tempo olhando feio para ela e sempre a faz chorar. Fausto quase vai para cima dela, dizendo que vai ensinar ela a respeitá-la. Daniela manda ele nem se atrever. Isabela diz: eu queria que o Memo fosse meu pai. Fausto levanta a mão para agredi-la. Daniela defende a filha e vai para cima do fuleiro, o joga no chão e diz que em sua filha ele não toca. Lupe diz a Gabi que é inacreditável ela defender Macário depois do que ele fez. Gabi diz que aquele senhor é pai dela e ela deve respeitar. Lupe diz que não quer ver mais ele e que sempre se chateia por ter que mentir por causa dela. Ela diz que Gabi e o pai são iguais, farinha do mesmo saco. Amparo diz a Macário que ele disse que já havia pagado o financiamento do restaurante, mas era outra mentira. Ela exige que ele arrume suas coisas e vá embora. Macário pergunta para onde vai. Amparo diz que isso é problema dele, mas que agora mesmo quer ele fora dali. Gabi diz que se o pai for embora, ela vai com ele. Úrsula diz a Memo que não quer ver ele trabalhando com a tal Daniela de novo. Ela diz que uma coisa é ele querer ver sua filha, e outra é aquela largatixa que quer ele como um homem. Memo se irrita e diz que outra vez a mesma história. Úrsula ameaça que se ele voltar a trabalhar com Daniela, acaba tudo entre eles. Irritado, Memo diz que então talvez seja o melhor adiar o casamento, e sai. Daniela diz a Fausto que ele tentou bater em sua filha. Fausto diz que tudo isso é culpa dela, por incentivar que Isabela conviva com a gentalha. Ele tenta jogar a culpa nela, dizendo que ela tem mais considerações pelos empregados do que pelo marido. Fausto diz que vai sair dali, porque o ambiente o asfixia. Muito obrigado por ter acompanhado o resumo da novela Meu Caminho é Te Amar. Se você gostou do conteúdo, deixe sua inscrição, o seu comentário, o seu like e também ative todas as notificações para receber assim que eu postar um vídeo novo aqui no YouTube.